Novembro Azul é uma data muito importante para nós, homens, e também os oncologistas e urologistas, porque é uma data que chama atenção para o diagnóstico do câncer da próstata. O câncer da próstata é o tumor mais frequente no homem. Aqui no nosso centro de oncologia, corresponde a 30% de todos os casos de câncer que nós vemos aqui no dia a dia. O câncer da próstata, a próstata é uma glândula que só tem no homem e ela fica localizada, para a gente entender bem, entre a bexiga e o reto. E ela tem o tamanho de uma noz, mais ou menos 3 a 4 centímetros de tamanho. Não se sabe por que razão, por fatores predisponentes, que normalmente é fatores relacionados ao estilo de vida, ou pela idade, ou por genética, uma célula da próstata faz uma mutação e essa mutação faz com que a célula perca a capacidade de morrer e ela fica se multiplicando, e isso forma-se uma célula errada e essa célula tem a capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos, cair na corrente sanguínea e alojar nos órgãos à distância, no fenômeno que nós conhecemos como metástase. E a maioria dos casos de câncer de próstata que vai a óbito é por causa da metástase. Então, na realidade, o câncer de próstata acontece quando uma célula da próstata perde a regulação normal de multiplicação celular, uma célula vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, e isso faz com que exista um tumor. Esse tumor, então, tem essa capacidade de disseminação. Um dos fatores, como tem só no homem, o homem é o maior fator de risco. Ser homem significa que ele tem uma chance grande de desenvolver o câncer de próstata. A outra é a idade. A idade é fundamental. É muito raro o câncer de próstata com idade inferior a 50 anos. A partir dos 50 anos ele vai crescendo de incidência, chegando um pico máximo a 66 anos de idade e continua aumentando para cima. Então a idade mediana é em torno de 65 anos. Então esse fator de risco é muito importante. O outro fator de risco é a história hereditária desses pacientes, né? Aqueles que têm parentes de primeiro grau, filho, pai, irmão, eles têm uma chance muito maior de desenvolver o câncer de próstata. Além disso, alguns fatores relacionados à nutrição, né? Aqueles que têm uma dieta muito rica em carne vermelhas e alimentos industrializados, esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Então, o câncer de próstata ele tem uma relação muito próxima com a idade e com a história familiar. Como a próstata está localizada entre o reto e a bexiga e ela abraça a uretra prostática, a uretra que sai da bexiga para a eliminação da urina, no crescimento do tumor ele comprime a uretra e aí nós temos os sintomas de obstrução urinária. O paciente ele tem dificuldade para iniciar o ato urinário, então ele tem que fazer força para urinar. Normalmente arde, dói, pode sair sangue na hora da urina e mesmo na ejaculação. E esses sintomas dão muito à noite, então ele tem que levantar muito à noite para urinar. E isso traz muito transtorno para o paciente, irritabilidade, nervosismo, porque não consegue dormir. Então, o câncer de próstata, ele
tem sintomas relacionados à obstrução urinária. A Sociedade Brasileira de Urologia, eles acham que a partir dos 50 anos, todos os homens devem procurar o urologista para fazer um exame e também fazer um exame de sangue, fazer um exame físico, um exame clínico, que é o toque retal, a partir dos 50 anos. Porém, aqueles homens que têm um risco maior de desenvolver o câncer de próstata, que tem história familiar positiva, devem começar mais cedo, em torno de 40, 45 anos. Porque esses homens têm um risco maior de desenvolver o câncer mais cedo. Hoje nós sabemos que, além desses fatores de risco, nós temos também um fator de risco genético. 5 a 10% das vezes, o câncer de próstata tem relação com um gene chamado BRCA1, BRCA2, que aumenta muito a chance do homem desenvolver câncer de próstata. E hoje em dia nós temos feito esses exames, principalmente porque nós hoje temos um medicamento que é utilizado para bloquear essa mutação desse gene. O câncer de próstata é uma doença muito diferente das outras, porque tem alguns pacientes que a doença evolui rapidamente, às vezes aparece já com doença avançada. Outros, a grande maioria deles, a doença é muito lenta, ela cresce lentamente. Então, o índice de sobrevida desses pacientes é bastante alto. Inclusive, tem alguns pacientes que não necessitam nem de tratamento, só de um acompanhamento vigiado, que nós chamamos, e que eles sobrevivem bem até morre de outra coisa sem ser um câncer de próstata. Mas hoje em dia, o índice de cura desses pacientes, que é a sobrevida a 5 anos ou a 10 anos, chega próximo de 90%. Sim, a prevenção é essa, fazer os exames precoces, já que os fatores de risco para o câncer de próstata a gente não pode mudar, que é a idade. Você chegou nos 65 anos, não tem jeito de mudar, não tem jeito de voltar. Se você tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, também você não pode mudar. Às vezes o que você muda é tipo de dieta, atividade física é muito importante, uma vida saudável, uma alimentação baseada em legumes e frutas, principalmente os amarelos e vermelhos, que possuem caroteno, que são protetores das células. Então, esse tipo de comportamento, de mudança de estilo de vida, pode reduzir o aparecimento do câncer de próstata. Mas o mais importante na prevenção são os exames que devem ser feitos anualmente com o urologista para a detecção precoce. Se você detecta precocemente a doença, o índice de cura que você tem é bastante alto, é próximo de 100%. E quando você detecta a doença já em fase avançada, metastática, aí a cura fica muito difícil e a sobrevida a 5 a 10 anos é bastante baixa. É muito importante esse conhecimento dos homens, porque o homem ele é muito relaxado com respeito à doença. O homem só procura cuidados médicos depois que a doença já está dando sintoma. E toda vez que nós temos sintoma, a doença já está avançada. Isso por várias razões, principalmente porque o homem ele não quer adoecer porque ele tem as responsabilidades do lar, de cuidar da família, de trabalhar, então ele tem medo de perder o emprego e então ele deixa de cuidar da saúde, deixa de ir ao médico. É raro você ir num posto de saúde e encontrar homens lá. Mulheres são muito mais dedicadas e tudo mais. É muito importante então que o homem se detenha um tempo na vida para poder fazer seus exames, principalmente o colesterol, triglicéridos, que está relacionado com doença cardiovascular, e o câncer de próstata, que é um dos problemas maiores que nós enfrentamos
na nossa, nos homens de uma maneira geral.